Thumbnails são uma das partes mais difíceis do YouTube, mas também são as mais importantes. No final das contas, se ninguém clica, ninguém assiste. E sem cliques, não existem views. Se você está aqui, é porque no fundo você já sabe. Suas thumbnails não estão funcionando. Então hoje, eu vou te mostrar exatamente como consertar isso. Essa é a parte que normalmente irrita as pessoas, mas é justamente a mais importante. Metade do sucesso de um vídeo acontece antes de alguém apertar o play. Não é opinião minha, é como o próprio sistema do YouTube funciona. Você pode ter o melhor roteiro do mundo, pode ter a melhor edição, a melhor câmera, o melhor áudio. Mas se ninguém clica, nada disso existe. O algoritmo não assiste o seu vídeo para decidir se ele é bom. Quem faz isso é o público. E o único jeito do público chegar até o conteúdo é sendo convencido em segundos a clicar. Por isso que não é o roteiro, não é a edição, não é a câmera. Tudo isso só importa depois que o clique acontece. A thumbnail e o título não servem para explicar o vídeo. Eles servem para criar tensão. Servem para gerar curiosidade, contraste. Uma pergunta implícita que o cérebro da pessoa precisa resolver. Quando alguém ignora seu vídeo no feed, o YouTube aprende uma coisa simples. Isso não é interessante o suficiente para essa audiência. E quando esse padrão se repete, o sistema reduz a entrega. Não por maldade, mas porque ele é treinado para priorizar aquilo que gera resposta imediata. Então, quando você vê um vídeo morrer rápido, na maioria das vezes o problema não está no vídeo. Ele está na promessa que foi feita do lado de fora, ou pior, na falta dela. Essa é a dura verdade. Conteúdo excelente que não recebe cliques é invisível, e no YouTube, o invisível não cresce. A partir do momento que você entende isso, tudo muda. Você para de tratar thumbnail como um detalhe estético e começa a tratar como engenharia de atenção. E aí sim, o resto do conteúdo passa a ter chance de cumprir o seu papel. Thumbnail não é design, é psicologia. Quando a maioria das pessoas pensa em thumbnail, ela pensa em design. Fonte bonita, cores harmonizadas, tudo alinhado. Mas isso aqui muda completamente o jogo. Thumbnail não é design, é psicologia aplicada. Design é só a camada final. Ele ajuda a não atrapalhar, mas quem decide o clique é outra coisa. O usuário não senta, não analisa, não compara com calma. Ele está só rolando o feed em alta velocidade. O cérebro está no modo automático, filtrando estímulos. A decisão de clicar acontece em milésimos de segundo. Ela não é racional, ela é emocional. É por isso que 80 a 90% de um thumbnail é psicologia, como disse o estrategista mundial de YouTube. As thumbnails geram curiosidade, contraste, tensão, identificação, quebra de expectativa. O design entra depois, só para deixar isso legível. Quando alguém fala, minha thumbnail tá bonita, mas ninguém clica, normalmente o problema é simples. Ela não provoca nada. Não existe clique por estética, existe clique por sensação. O cérebro do espectador precisa sentir que tem algo ali que ele precisa descobrir. Algo que ficou em aberto, algo que cria uma pequena fricção mental. E repare numa coisa importante, as thumbnails que mais funcionam não são as mais elaboradas, são as mais claras emocionalmente. É uma ideia, um conflito, uma promessa incompleta. Quando você entende isso, você para de pensar como designer e começa a pensar como alguém que disputa atenção num feed lotado. E é exatamente aí que os vídeos começam a parar de morrer rápido e passam a competir de verdade dentro do algoritmo. O gatilho número 1, a lacuna de curiosidade. Eu quero que você entenda essa imagem aqui como se fosse uma ponte, porque é exatamente isso que ela representa. De um lado você tem o ponto A, que é o que a pessoa já sabe, o que ela já viveu e o que ela já ouviu falar milhares de vezes. Se você não parte do ponto A, o cérebro rejeita. Ele olha e pensa, isso aqui não é para mim, e segue rolando. Do outro lado está o ponto B, que é aquilo que a pessoa quer saber, mas ainda não sabe explicar direito. É uma dúvida mal formulada, uma sensação de que tem algo faltando, sabe? E é aí que vem o erro da maioria dos criadores. Eles tentam sair do ponto A direto para o ponto B, explicando tudo. Só que o cérebro humano não funciona assim. Ele não gosta de respostas prontas. Ele gosta de fechar ciclos por conta própria. É por isso que essa parte do meio é tão importante, enfatizando o papel da thumbnail. Essa estrutura vermelha aqui no meio, isso aqui é justamente a thumbnail. Ela não é o conteúdo, ela não é a explicação, é a ponte incompleta. Ela conecta o que a pessoa já sabe com o que ela quer saber, mas deixa um espaço propositalmente vazio. E esse espaço é a lacuna, é o gap. E enquanto esse gap existe, o cérebro fica incomodado.
ele sente que algo está em aberto. Isso é pura psicologia por detrás do clique. O cérebro odeia ciclos abertos. Isso gera tensão cognitiva. E a dopamina não vem quando você vê a thumbnail, ela vem quando você fecha o ciclo. E no YouTube, fechar o ciclo só acontece de um jeito, clicando no vídeo. Então entende isso aqui. Quanto mais você tenta ser claro na thumbnail, menos ela funciona. A thumbnail boa não responde, ela provoca. Ela faz a pessoa pensar, eu sei mais ou menos disso, mas tem algo aqui que eu ainda não entendi. Ou seja, se não existe gap, não existe clique. E se não existe clique, não existe vídeo. A thumbnail não vende o seu vídeo. Ela vende a necessidade de fechar o ciclo. Como criar essa lacuna? Isso aqui não é criatividade solta. Não é sentir o que vai dar certo. Existem padrões mentais que o cérebro humano repete o tempo todo. E o primeiro padrão é esse daqui, o antes e o depois. Como você pode ver aqui na figura. O antes e depois é provavelmente o gatilho mais antigo da internet. E não é por acaso. Quando o cérebro vê duas imagens opostas, ele automaticamente tenta entender a transição. E olha para o antes, olha para o depois, e uma pergunta surge na cabeça dele. O que aconteceu no meio? Não importa se é corpo, dinheiro, produtividade, aparência, mentalidade, o mecanismo é o mesmo. A lacuna não está no resultado final, ela está no processo oculto. Você não precisa explicar nada na thumbnail. Você só precisa mostrar que algo mudou drasticamente. E quanto mais distante o antes estiver do depois, maior o desconforto mental e maior a chance do clique. Número 2, o desafio. O segundo padrão é o desafio. Aqui o cérebro não está comparando estados, ele está julgando possibilidade. Quando alguém vê algo difícil, extremo ou aparentemente insano, o cérebro dispara outra pergunta automática. Será que ele conseguiu? E percebe uma coisa importante. Não é sobre o resultado em si, é sobre a incerteza. Se parecer fácil demais, não gera lacuna. Se parecer impossível demais, o cérebro rejeita. O ponto ideal é aquele desconforto sutil. Isso parece difícil, mas talvez seja possível, talvez dê certo. É exatamente aí que a curiosidade nasce. E agora, o mais poderoso dos três, a contradição. Aqui, você não desafia a dificuldade, você desafia a crença. A pessoa olha e pensa, isso aqui está errado, isso não faz sentido, isso vai contra tudo que eu sei. E quando o cérebro encontra uma contradição, ele não ignora, ele tenta resolver. Por isso a reação não é racional. É quase meio que ele dizendo, ué, como assim isso é possível? A contradição cria uma lacuna porque o cérebro precisa reorganizar o mapa mental. Ele só faz isso se você clicar. Esses três padrões aqui que eu acabei de te falar, têm algo em comum. Nenhum deles entrega a resposta. Eles só deixam claro que existe uma resposta. E isso aqui é importante. A thumbnail não promete valor. Ela promete confirmar ou quebrar uma hipótese mental. Se você entende isso, você para de tentar fazer uma thumbnail bonita e começa a projetar lacunas. Vamos agora para a parte 2, onde nós vamos mostrar o modelo 4 e o modelo 5. Na parte 1 a gente falou de padrões que o cérebro já conhece muito bem. Agora aqui na parte 2 a coisa muda um pouco. Aqui a lacuna não nasce só da comparação ou do conflito. Ela nasce da atenção. Número 4, novidade. O quarto gatilho é a novidade. E isso aqui é quase biológico. O cérebro humano é treinado para ignorar o que é comum. Tudo que ele já viu 1000 vezes na vida entra no modo automático. É por isso que você pode passar por dezenas de thumbnails sem nem perceber. Elas são normais demais. Agora, quando algo é estranho, diferente ou inédito, o cérebro freia. Não porque ele entendeu, mas porque ele não entendeu. A novidade cria lacuna porque ela quebra padrão. Ela diz para o cérebro, isso aqui não se encaixa no que você já conhece. E quando algo não se encaixa, o cérebro precisa olhar com muito mais atenção. Não é curiosidade profunda ainda, é atenção forçada. Por isso que thumbnails estranhas funcionam. Não bonitas, estranhas. Mas tem um detalhe importante aqui. Novidade não é bagunça. Se for confuso demais, o cérebro desiste. Se for diferente na medida certa, ele se aproxima. Número 5, resultado. Aqui acontece algo contraintuitivo. Você mostra o final da história, mas não mostra o caminho. Quando alguém vê um resultado claro, seguidores, dinheiro, transformação, conquista, o cérebro não pensa, legal. Ele pensa duas coisas quase ao mesmo tempo. A primeira coisa que ele pensa é o seguinte, como ele conseguiu chegar nisso? Como ele conseguiu chegar nesse resultado? E a segunda coisa é, será que eu consigo também? Será que é possível? O resultado cria uma lacuna porque ele ativa uma comparação pessoal. A pessoa se projeta.
não é mais sobre o criador, é sobre ela. E quanto mais específico o resultado, mais forte essa projeção fica. Não é ganhei dinheiro, é X em Y dias. Não é cresci no YouTube, é 0 a 50 mil. O cérebro odeia explicações vagas, mas ama resultados claros sem explicação. Se você olhar para esses 5 gatilhos que eu acabei de te dizer, vai perceber uma coisa. Nenhum deles tenta convencer ninguém. Nenhum deles tenta explicar. Todos eles fazem a mesma coisa. Criam uma pergunta impossível de ignorar. A thumbnail não responde, ela provoca. E quando a pergunta é boa o suficiente, o clique vira consequência. Curiosidade é inútil se ninguém te nota. Essa frase aqui é dura, eu sei, mas ela resolve um dos maiores erros de quem cria conteúdo. A maioria das pessoas acha que o problema é curiosidade, que falta curiosidade no conteúdo. E quase nunca é isso. O problema real é que ninguém parou para ver. Quando o seu vídeo aparece na tela, ele não está competindo com nada. Ele está competindo com dezenas de outros vídeos, todos ao mesmo tempo. O feed é um campo de batalha visual, e nele ninguém analisa. A pessoa está rolando, rápido, automático. Então entenda essa diferença aqui, porque ela muda tudo. Curiosidade faz a pessoa clicar, mas antes disso, a atenção faz a pessoa parar. E se ela não para, ela nunca chega na curiosidade. Esse é o erro clássico. Criadores tentando criar curiosidade em algo que o cérebro nem percebeu. É como contar um segredo para alguém que está olhando para o celular. Primeiro você precisa interromper o movimento e depois você cria a pergunta. A thumbnail não existe só para gerar clique. Ela existe para quebrar o scroll. Ela é um freio, por isso, contraste importa, expressão importa, composição importa. Não como um design bonito, mas como um mecanismo de atenção. Se ninguém te nota, não importa quão genial seja a sua ideia. O algoritmo não ignora bons vídeos. As pessoas ignoram vídeos que não param elas. E o algoritmo só segue o comportamento humano. Então a lógica é simples, mas brutal. Primeiro, faça a pessoa parar. Depois, faça ela querer saber mais. Curiosidade sem atenção é desperdício. Atenção sem curiosidade é ruído. O ponto de ouro é quando as duas acontecem juntas. Os 6 gatilhos de atenção. Aqui é importante entender uma coisa antes de tudo. Esses gatilhos não são truques, eles são atalhos mentais. O cérebro humano filtra informação o tempo todo. Ele faz isso baseado em padrões que já conhece. Esses 6 pontos aqui são padrões que o cérebro reconhece instantaneamente. Não porque são bonitos, mas porque são familiares, relevantes ou urgentes. Gatilho número 1. Rostos com emoção. O rosto humano é o maior imã de atenção que existe, especialmente quando existe emoção clara, alegria exagerada, medo, surpresa, frustração. O cérebro lê emoção antes de ler texto. É automático. A gente foi treinado biologicamente a interpretar rostos para sobreviver. Por isso, thumbnails sem rostos precisam trabalhar o dobro. E rostos neutros quase sempre passam batido. Gatilho número 2. Pessoas famosas. Aqui entra reconhecimento. Quando o cérebro reconhece alguém, ele já tem contexto. E contexto reduz esforço. A pessoa não precisa pensar, será que isso é relevante? Ela já sabe que é relevante. Mesmo que ela não goste da pessoa, o reconhecimento já gera pausa. Famoso não é sobre idolatria, é sobre familiaridade. Gatilho número 3. Números grandes. Números grandes quebram expectativa. Eles criam um contraste imediato. 218 milhões, 10 mil dólares, 2025. O cérebro pergunta automaticamente, como assim? Não é o número em si, é o que ele representa. Escala. Escala chama atenção porque foge do comum. Gatilho número 4. Ícones familiares. Aqui entram logos, aplicativos, objetos conhecidos, como por exemplo Instagram, YouTube, dinheiro, gráficos, celular. O cérebro adora o que já conhece, porque interpretar algo novo custa energia. Ícones familiares são atalhos visuais. Eles dizem, você já entende isso, não precisa se esforçar. Gatilho número 6. Estética limpa. Isso aqui é contraintuitivo para muita gente. Menos informação gera mais atenção. Quando tudo é limpo, o olhar não se perde. O cérebro sabe exatamente onde pousar. Confusão visual gera rejeição. Clareza visual gera permanência. Gatilho número 6. Perigo e drama. Esse é um dos gatilhos mais antigos. Fogo, explosão, risco, ameaça. O cérebro entra em estado de alerta. Ele não pergunta se quer ver, ele simplesmente olha.
não é sobre sensacionalismo, é sobre ativar o instinto de sobrevivência. Agora, o ponto mais importante de todos. Você não precisa usar todos esses 6 gatilhos aqui. Na verdade, quanto mais você tenta usar tudo ao mesmo tempo, menos funciona. Uma boa thumbnail normalmente explora 1 ou 2 gatilhos muito bem executados. A atenção não vem do excesso, ela vem da clareza. Esses gatilhos aqui não garantem clique, eles garantem algo ainda mais importante, a pausa. E sem pausa, nada começa. A regra de ouro: evite a poluição. Essa aqui é a regra que mais derruba thumbnail. Não é falta de ideia, é excesso. O cérebro humano não tenta entender bagunça, ele simplesmente ignora. Quando tem informação demais, o cérebro não escolhe o melhor, ele desiste. E desistência no YouTube é rolagem. Seta demais, texto demais, cores brigando entre si, elementos sem hierarquia. Tudo isso comunica uma coisa só: esforço. E o cérebro foge do esforço. Aqui, nessa imagem, do lado esquerdo, o erro clássico. Múltiplas setas competindo entre si, texto pequeno, elementos sem foco. O olho não sabe nem onde pousar. Quando o olho não sabe para onde ir, ele vai embora. Agora, olha o lado certo, que está aqui no lado direito. Poucos elementos, um foco claro, uma hierarquia visual óbvia. Você bate o olho e entende em meio segundo. Não precisa pensar, não precisa interpretar, só precisa reagir. Agora uma regra prática. Guarde isso aqui na sua cabeça. Use apenas 2 ou 3 gatilhos por thumbnail. Não mais que isso. Mais do que 3 não soma. Divide. Se você precisa explicar sua thumbnail, ela já falhou. Thumbnail boa não é a que mostra tudo, é a que direciona o olhar. Ela não responde, ela provoca. Clareza vence criatividade desorganizada. Sempre. No fim das contas, o jogo não é chamar a atenção de todo mundo, é ser entendido em menos de 1 segundo. Anatomia de design. 3 layouts vencedores. Agora deixa eu te mostrar algo que muda tudo. Depois que você entende isso aqui, você nunca mais monta thumbnail no improviso, porque thumbnail que performa não é sorte, é estrutura. Estes 3 layouts aqui são os que mais aparecem em vídeos grandes, não porque são bonitos, mas porque respeitam como o olho humano se move. O primeiro é a divisão. Esse aqui é o mais simples. Você literalmente separa o espaço em 2 blocos claros, antes, depois, isso ou aquilo, A ou B. O cérebro ama comparação. Ele entende instantaneamente que existe uma escolha, e quando existe escolha, existe curiosidade. É por isso que thumbnail de comparação performa tão bem. Não precisa explicar, a divisão já conta a história. Número 2, regra dos terços. Esse aqui é o mais subestimado. Você não coloca o elemento principal no centro, você desloca levemente. Isso cria uma tensão visual. O olho é puxado naturalmente para aquele ponto, sem seta, sem texto, sem grito. É design invisível. Quando isso é bem feito, ninguém percebe, mas todo mundo sente. É por isso que tantos vídeos grandes usam esse layout sem saber explicar o porquê. Funciona no nível inconsciente. Número 3. Centralizado. Aqui você não quer tensão, você quer impacto. Um elemento forte, uma mensagem clara, nada disputando a atenção. Tudo aponta para um único lugar. Esse layout é perfeito quando a ideia é simples, o objeto é forte, a promessa é direta. Menos leitura, menos reação. O erro comum da maioria é misturar tudo. Divisão com centralização. Regras do texto com excesso de elementos. Isso quebra a hierarquia. E quando a hierarquia quebra, o cérebro trava. Thumbnail boa não é criativa, ela é organizada. Você escolhe um layout e faz tudo trabalhar para ele. Não existe layout certo ou errado. Existe layout coerente com a ideia. Quando forma e mensagem se alinham, o clique vira consequência. Agora, existem 2 testes obrigatórios que você deve fazer antes de publicar. E eu falo obrigatórios mesmo, porque é aqui que a maioria dos canais perde performance antes mesmo do vídeo ter a chance de performar. O primeiro é o teste mobile. Hoje, uma boa parte do consumo do YouTube acontece no celular. Isso muda completamente a lógica de criação de thumbnail. Aquela arte linda que você fez no Photoshop, cheia de detalhes, sombras, textos explicativos, simplesmente morre numa tela de 5 polegadas. Então eu sempre me faço uma pergunta muito objetiva. Essa thumbnail continua legível quando ela está minúscula? Você pode utilizar ferramentas como o Thumbs Up para testar como sua thumbnail fica em dispositivos móveis. Deixa eu te mostrar aqui essa ferramenta. Thumbs Up. Aqui, vai clicar nesse primeiro aqui que tem essa estrelinha azul. E aqui você vai colocar a sua thumbnail e o seu título. Deixa eu escolher aqui uma thumbnail.
Vamos colocar essa daqui, abrir. E aqui a gente vai colocar algum título. Vamos supor, como crescer no YouTube. Olha só, você pode testar como ela fica em vários formatos, olha só. É um site gratuito que você faz isso aqui automaticamente. Tranquilo? Olha aqui no mobile como é que fica. Ó. Na home e nas colunas. É importante que você faça isso para testar como é que fica seu thumbnail. E pode também colocar no modo escuro, olha só como é que fica. Até na Apple TV ele mostra como é que fica também. Muito interessante, né? Vamos voltar aqui para nossa apresentação. E aí assim, thumbnail boa para mobile tem 3 características importantes. Hierarquia visual clara, poucos elementos competindo por atenção e texto grande o suficiente para ser lido sem esforço. E aqui vai algo muito importante. No YouTube, esforço é inimigo do clique. Se a pessoa precisa decodificar, ela já perdeu o impulso emocional. E o clique é emocional antes de ser racional. Agora o segundo teste é esse daqui, o teste do flash. Você deve mostrar seu thumbnail para alguém, da sua família ou algum amigo, para alguma pessoa, por 2 segundos. Isso mesmo, 2 segundos. E você vai perguntar para essa pessoa, você entendeu do que se trata? Se a resposta não for imediata, pode ter certeza que existe uma grande chance de o thumbnail falhar, porque o feed do YouTube não é um ambiente de contemplação, ele é um ambiente de decisão rápida. A pessoa está rolando, comparando, filtrando. Você não está competindo só com um vídeo do seu nicho, você está competindo com estímulo. Uma thumbnail eficiente, ela vai comunicar contexto, conflito, curiosidade, e se ela não comunica isso instantaneamente, você vai perder o clique. Se alguém olha para sua thumbnail e pergunta, mas isso aqui é sobre o que exatamente? Você já sabe que a mensagem está difusa, e mensagem difusa gera CTR baixo. E aqui entra um ponto estratégico que muita gente ignora. O algoritmo impulsiona a resposta de audiência. Se a sua thumbnail não gera clique consistente nas primeiras impressões, o vídeo morre ali, não importa se o conteúdo é excelente. Então, esses 2 testes são um filtro de qualidade antes mesmo da publicação do seu vídeo. Eles não são estéticos, eles são estratégicos. Porque no YouTube, antes de retenção, antes de watch time, antes de engajamento, existe o clique. E o clique começa na thumbnail. Agora você deve fazer uma checklist obrigatória para saber se você está fazendo boas thumbnails. Porque fazer boas thumbnails é também um trabalho de engenharia. São esses 4 pontos aqui. Domine a psicologia por detrás, desperte a curiosidade, roube a atenção e organize o layout. Pois se você dominar esses 4 pontos aqui, você muda completamente o destino do seu canal. E para você continuar aprendendo comigo, eu criei um e-book com 50 mapas mentais explicados passo a passo para você dominar o YouTube. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado para você conferir lá, tudo bem? Muito obrigado a você que ficou até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.